E as 15 maiores igrejas do Brasil são, em 15º lugar, o budismo, religião não teísta, ou seja, não tem um Deus específico, engloba diversas escolas, principalmente na Ásia. No Brasil, são quase 243 mil adeptos. Também, em 14º lugar, nós temos a Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa igreja compõe 326 mil membros. A Igreja Mundial do Poder de Deus é uma denominação cristã evangélica neopentecostal. Foi fundada na cidade de Sorocaba em 3 de março de 1998 pelo apóstolo Valdomiro Santiago, conhecido de todos através da TV. E em 13º lugar, nós temos a Igreja Metodista. Seu fundador é o reverendo John Wesley. No Brasil, ela tem 340 mil metodistas. A igreja tem origem inglesa, fundada no século XVIII e chegou no país em 1835. Em 12º lugar, temos a Igreja Cristã Maranata. O fundador foi Gedeuti e Abílio Teixeira. A Igreja Pentecostal Maranata, com sede em Vila Velha, Espírito Santo, conta com 356 mil seguidores. Teve o surgimento da igreja em 28 de janeiro de 1965. E em 11º lugar, encontra-se a Igreja Deus e Amor. Ela que foi fundada pelo missionário Davi Miranda. Foi fundada exatamente no ano 1962. Ela tem hoje 845 mil membros. E o seu templo principal é em São Paulo. Tem capacidade para 60 mil fiéis. Está um pouco dividida depois da morte do reverendo Davi Miranda. E em 10º lugar se encontra a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela foi fundada segundo a teologia de Calvino. É isso mesmo, por isso são chamados de calvinista e acredita na doutrina da predestinação. Temos alguns nomes conhecidos como Augusto Nicodemos e também Hernandes Dias Lopes. Essa igreja comporta hoje 921 mil adeptos de acordo com o IBGE. E em 9º lugar se encontra a Igreja Luterana, oriunda da divisão da Igreja Católica proposta por Martinho Lutero, ele que foi o grande reformador. Em 1521 os luteranos somam 999 mil pessoas no Brasil. E em 8º lugar se encontra os TJ, os Testemunhos de Jeová, ela que foi formada por Charles Russell. Lembrando que muitas dessas igrejas aqui citadas no vídeo não são igrejas verdadeiras, são seitas que não comportam o verdadeiro evangelho. Inclusive, os Testemunhos de Jeová é uma seita muito perigosa que tem por doutrina as suas próprias crenças, as suas próprias leis, inclusive criaram a sua própria Bíblia. E em 7º lugar temos a seita adventista do sétimo dia, ela que foi criada por Guilherme Miller e a profetisa deles, Ellen G. White. Essa igreja foi criada formalmente em 1885, depois da grande decepção que poucos gostam de falar. Realmente foi uma profecia enganosa sobre a vinda de Jesus que deu totalmente errado. Baseado nessa profecia enganosa, eles criaram a seita adventista do sétimo dia, pois Jesus não voltou em 1844. Hoje no Brasil, ela comporta 1.400.000 membros. E em 6º lugar se encontra a Igreja Internacional da Graça, tem mais de 1.500.000 membros, fundada em 9 de junho de 1980 por Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como missionário R.R. Soares. Lembrando que ele é concunhado de Edir Macedo, ele é do Rio de Janeiro e hoje comporta mais de 5.000 templos espalhados em todo o mundo. E em 4º lugar se encontra o Espiritismo. Os Espíritas foi fundado por Allan Kardec e Chico Xavier aqui no Brasil e comporta quase 2 milhões de membros. E em 4º lugar, nada mais nada menos do que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela que tem por fundador e líder Edir Macedo, fundada em 1977, tem 2.200.000 seguidores em todo o Brasil e comporta diversas empresas, inclusive a TV Record, muito conhecida de todos.
Chegamos ao top 3 das maiores igrejas do Brasil. E em terceiro lugar se encontra a CCB, a Congregação Cristã do Brasil. Ela que tem por fundador Luiz Francesco e ela tem hoje no Brasil 2.300.000 membros. E em segundo lugar está a Igreja Batista no Brasil, ela que foi fundada por William Buck e Annie Luther. Ela é uma igreja mundialmente conhecida como arminiana, é isso mesmo, que acredita no livre-arbítrio, só que também é uma igreja sensacionista e não crê na continuação dos dons espirituais. A Igreja Batista, ela foi criada no século 17 e tem 3,7 milhões de membros em todo o Brasil. E em primeiríssimo lugar se encontra a Igreja Assembleia de Deus. Missão, é isso mesmo. A Igreja Assembleia de Deus, ela está em primeiríssimo lugar, com mais de 20 milhões de membros só no Brasil, sem contar com o restante do mundo. Ela teve origem mundial, que ocorreu em Los Angeles em 1906. Um grupo passou a orar em línguas estranhas durante as reuniões de oração. À frente das reuniões estava o pastor Charles Fox e também o William Seymour. E vocês conhecem a tão famosa história da Rua Azusa. No Brasil, os dois missionários suecos chamados Gunnar Wigre e Daniel Berg foram batizados com o Espírito Santo e chegaram em Belém do Pará em novembro de 1910. Há registro que um total de 12 membros de uma igreja batista da cidade se posicionaram a favor da doutrina pentecostal. Daniel Berg e Gunnar Wigre era batista, e quando chegaram em Belém do Pará, eles foram congregar na igreja batista, só que eles acreditavam na continuação dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo e também nos dons de curas, e a igreja batista não. Por isso houve uma desavença dentro da igreja batista, e por isso eles foram expulsos de dentro da igreja batista. Gunnar Wigre era pastor, Daniel Berg apenas um obreiro, e eles então começaram a se reunir na casa da irmã Celina. Ela foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo. E então, aos poucos, foi formando a Igreja Assembleia de Deus Missão em 1910. A partir daí, a igreja tem crescido assustadoramente no Brasil e no mundo. E essa igreja tem primado pela doutrina bíblica da palavra de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, ela é arminiana também, pois ela crê que o homem tem livre escolha de escolher entre o bem e entre o mal, e acredita na continuação dos dons espirituais, baseado na palavra do Senhor, onde diz que estes sinais seguirão aos que crerem, e aqueles que creram no nome de Jesus farão obras maiores do que essas que aconteceram na Bíblia. Por isso, a Igreja Assembleia de Deus tem crescido em todo o Brasil, levando a palavra de Deus em qualquer beco, esquina, em qualquer território longínquo, em sertões e em lugares extremos. Está ali a Igreja Assembleia de Deus Missão, levando a palavra do Senhor. Não é à toa que já comporta 22 milhões de membros em todo o Brasil, sem contar no mundo. Atualmente, quem é o presidente da Igreja Assembleia de Deus no Brasil e mundial é o pastor José Wellington Bezerra Filho, filho do grande pastor José Wellington Bezerra, que se encontra vivo, mas agora em saudoso, ali em São Paulo. A Igreja Assembleia de Deus Missão tem por intuito levar a palavra do Senhor e já conta com mais de 20 milhões de membros em todo o Brasil, sem contar as outras partes do mundo.